Deus de infinita misericórdia, Jesus amado Mestre e irmão, nesse instante, suplicamos a Tua ajuda, o Teu auxílio, a Tua orientação e principalmente a intuição para as irmãs que irão usar da palavra, que possam ser intuídas, que possam ser tocadas, para tocar os nossos corações, para que possam levar uma mensagem, possam nos trazer uma mensagem que conforte os nossos corações, que faça com que nós percebamos a necessidade da mudança, a necessidade de alterar os nossos comportamentos, nossas ações, a nossa maneira de estar no mundo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos dar, principalmente, abertura em nossos corações para receber essa mensagem e colocá-las em prática. Neste instante, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estudo e pedimos que esteja conosco durante todo o trabalho e sempre, que assim seja. Com vocês, Valéria, que vai falar sobre Marcha do Progresso. Aí. Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. E resolvi falar sobre isso porque a gente está tão necessitado de entender isso, né? Porque nós estamos vivendo momentos, somos testemunhas oculares, né? Desse tempo que está lá na Gênese, que eu já recomendei aqui para o nosso amigo, porque é uma leitura muito importante, é uma leitura extensa, a gente não vai... não daria tempo para hoje, mas eu já vou falar um pouquinho sobre o progresso, mas que todo mundo que tem a Gênese, tira um tempinho, né? Senta uma hora, calma, pega lá a Gênese, está lá no final, é o último capítulo da Gênese, vale muito a pena, porque é um capítulo muito esclarecedor e que nos traz muita paz, uma tranquilidade que é muito necessária nesse momento. Está lá, é o capítulo... os tempos estão chegados, né? Vai falar dos sinais dos tempos, a nova geração, né? É o capítulo 18 da Gênese. Muito importante esse capítulo, porque vai nos esclarecer muito sobre esse momento que nós estamos passando. Não só no nosso país, na nossa vizinhança, não. É um momento que a humanidade está passando, né? Nós estamos sofrendo mudanças, abalos aí, e que a gente precisa entender. O que é isso? A gente precisa entender isso num contexto da justiça divina, do amor de Deus, porque senão a gente realmente se desespera. A gente fica realmente tumultuado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. A gente se encontra angustiado e inquieto e a gente não sabe por quê, por que é que está acontecendo, por que nós estamos assim, né? Então fica aí, como eu falo para o pessoal na terça-feira, dever de casa, né? Está lá a Gênesis, muito importante ser lido esse capítulo. E aí, eu escolhi alguns itens aqui para a gente estudar, algumas questões, que está dentro da lei do progresso, né? Que está no capítulo 8º, e a lei do progresso a gente sabe que também é uma lei divina, né? É uma das leis divinas aí que regem toda a criação de Deus, né? E aí na questão 779, o item que a gente vai estudar é a marcha do progresso. A questão 779, está lá a pergunta que Kardec faz aos espíritos. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? A resposta: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir, pelo contato social, né? Então, a gente vê que nem todo mundo progride ao mesmo tempo, né? Em uma encarnação, nós, às vezes, temos uma grande oportunidade de nos desenvolver emocionalmente, moralmente ou intelectualmente, né? E somos diferentes, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, como a gente sabe. Somos ainda espíritos imperfeitos, né? Com um grande potencial de atingir a perfeição, somos perfectíveis, ou seja, né? Essa perfeição ela é uma conquista nossa, a cada encarnação, a cada oportunidade que a gente tem, né, de estar aqui. Mas nós estamos em graus diferentes, né?
Nós não somos todos iguais, não pensamos igual, não. Às vezes é no ambiente familiar. A gente vê cada um pensando de uma maneira, cada um tendo um ponto de vista. Como eu já tive a oportunidade de trazer aqui, falar sobre o ponto de vista. Então, cada um vai estar no nível. Cada um tem um entendimento, cada um tem a sua dificuldade, a sua limitação, né? Somos diferentes. E eles não, né? A gente não progride ao mesmo tempo. O progresso, 780, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E eles respondem, é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente, né? Então, a gente se desenvolver intelectualmente é muito importante. Desenvolver a nossa inteligência. E isso também vai levar com que a gente desenvolva a nossa moral, né? E aí eles falam aqui da questão 192, que as questões estão todas intercaladas, né? E aí a gente vai lá na questão 192, ó. A gente querendo saber, isso aqui, essa pergunta é típica de quem quer passar assim, sem, né? Tipo, passar batido, né? Olha só. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus? Tipo assim, não dá para a gente dar um jeitinho, passar por isso de uma vez só, né? E nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Ou seja, não dá para passar de série, né? Como se a gente tivesse da primeira série por lá para a quinta série, né? A gente é querendo dar um jeitinho, né? Não. Simples assim a resposta, não. Pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permite, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. Se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Então não tem como a gente pular, né? Não tem como. Gente, a gente para pensar, nós saímos de uma condição de sermos criados simples e ignorantes e temos que atingir uma perfeição. Olha só, o caminho que nós temos que percorrer é um caminho longo, né? É um caminho que requer dedicação, que requer trabalho. Então não tem salto, né? Na natureza nada dá salto, tudo obedece a uma regra, a um tempo. Então, à medida que a gente se desenvolve num campo, a gente vai se desenvolvendo também no outro. Não tem como pular, né? Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Né? A pergunta que eles fazem. Dando a compreensão do bem e do mal. Pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência. E aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Olha que interessante, né? Como é que uma coisa leva a outra? É claro, se a gente vai se desenvolvendo intelectualmente, a gente vai tendo uma noção mais clara do que é o bem, do que é o mal. E, consequentemente, desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolher, isso foi nos dado por Deus, também vai ser melhor. E quanto mais escolhas fizermos, quanto mais melhores escolhas, melhores caminhos aí nós optarmos para nos aproximarmos das leis divinas, melhor para nós. Nós vamos sofrer menos. Porque nós não estamos aqui largados, abandonados, sofrendo. Não, vai lá e se vira. Não. Se Deus nos cria simples e ignorantes e nos destina à perfeição, é claro que Ele também tinha que criar um mecanismo para que nós, espíritos, progredíssemos. E Ele criou, que é o processo que eu até hoje desconheço algum que seja melhor, que é o processo da reencarnação.
É o processo que nós vamos estar passando aqui, em cada encarnação, aprendendo, nos desenvolvendo, nos reajustando com aqueles a quem nós temos que conviver no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, né? E pouco a pouco a gente vai conseguindo atingir aí, né, se aproximar mais dessa perfeição que é a nossa destinação. Só que o trabalho, ele acontece, sempre acontece aqui, quando nós estamos encarnados, e também na erraticidade. No plano espiritual, a gente também aprende, a gente também evolui, e vem para cá, e hoje a gente está aí, né, os nossos queridos aí fazendo Enem, a gente vem para cá também, para fazer o nosso Enem espiritual. Né? Estamos aqui, né, passando por provas, passando por expiações, exercitando a lei de amor, de caridade, né? Estamos aí passando pelo nosso Enem também, cada um pessoal, né? Cada um sabe a questão que é mais difícil passar no Enem, né? Vamos lá então. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele, senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Só com o tempo que a gente consegue, né? Dizem que são as duas asas, né, que faz o espírito alçar voos, a asa do intelecto e a asa da moralidade. A asa do intelecto a gente está vendo aí acontecer, a gente está vivenciando aí uma revolução tecnológica, mas a moral não está acompanhando. Por quê? Porque a moral não tem que vir de fora, não é uma coisa estranha, não, a moral ela vem de dentro, né? A gente tem que se desenvolver pessoalmente, buscar a nossa melhora, e aí o progresso, né, pessoal vai se realizando. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que pretendem deter. Né? E a gente vê, né, o progresso se realizando, e muitas vezes até na nossa vida, né? A gente está submetido a essa lei, e quando as coisas acontecem na nossa vida de uma maneira que a gente não está esperando, ou não é da maneira que a gente quer, né? Porque a gente quer confiar em Deus, mas ao mesmo tempo quer controlar, né? A gente confia, eu confio em Deus, eu tenho fé, mas eu gostaria que fosse assim, assim, assado. A gente determina, né? Não é uma confiança de entregar, não, é uma confiança e a gente confia, mas, não, mas deixa eu controlar um pouquinho, pode ser desse jeito, né? E às vezes quando acontece alguma coisa, que naquele momento a gente não vai entender por que aquilo acontece na nossa vida, que a gente se questiona, que às vezes a gente não aceita aquela situação que se apresenta, muitas vezes ela é o instrumento que vai nos fazer acordar, que vai nos dar uma grande oportunidade de ver as coisas de uma outra maneira, de mudar o nosso ponto de vista, de enxergar as coisas de uma outra forma. Por isso que eu digo, quando a gente estiver nesse momento, não é ficar, por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Não é se vitimizar, não é estar no papel de vítima, mas é se perguntar para quê? Por que essa dor está na minha vida? Qual é o objetivo disso na minha vida? O que eu tenho que mudar? Qual é a minha conduta que eu estou tendo com os meus pensamentos? Quais sentimentos eu estou tendo em relação a mim, em relação ao próximo? Quais são as minhas ações? Porque alguma coisa não está boa, não está dando certo. Então, a vida às vezes nos oferece essa grande oportunidade de ressignificar as situações, de entender um objetivo maior.
E se a gente não tem essa clareza, porque realmente a gente não tem, nos momentos que a gente passa por grandes aflições, naquele momento a gente não é capaz de avaliar qual o benefício daquilo na nossa vida, né? Muito tempo, e muitas vezes é só muito tempo depois que a gente vai ser capaz de entender que aquilo ali teve um outro propósito e que foi para o nosso progresso, né? Embora a gente não consiga entender muitas vezes isso. Não há homens que entravam no progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque o veem segundo o seu ponto de vista, e frequentemente onde ele não existe? Pequena pedra posta sob a roda de um grande carro, sem impedi-lo de avançar. Olha 783, é muito boa e tem a resposta dos espíritos e depois um comentário de Kardec, né? O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E aí vem a resposta dos espíritos. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Olha só. Olha como isso é atual, né? É isso aí. Ou é um abalo físico ou é um abalo moral, que vai fazer com que a gente evolua, porque às vezes a gente vai numa marcha lenta, né? Aquela coisa, de repente, pum, vem uma coisa que acontece, que dá aquele abalo mesmo, pronto, aí a gente parece que desperta, mesmo que é só alavanco, mas desperta, né? E aí, vem comentário, a partir daqui, comentário de Kardec. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso, ele as derruba, com todos os que as querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. Olha o comentário, né? O homem, geralmente, não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de a haverem revolvido. Olha só, né? É uma marcha que a gente vai seguindo, é uma lei do progresso. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade em compreender isso. Progresso, mas aonde está o progresso? Ele está acontecendo. Como acontece conosco individualmente, também estamos sofrendo. Né? Não são as entranhas do globo, está lá nesse capítulo da Gênese. Não são as entranhas do globo que se agitam, são as entranhas da humanidade. São chegados os tempos das mudanças, e é claro que no meio da crise, a gente fica muitas vezes perdido.
A gente não sabe para onde ir. Mas aí é que entra o nosso entendimento. É aí que entra a doutrina espírita, com uma fé raciocinada, que vai nos mostrar, que vai nos ensinar e vai nos fazer ver além desse momento. São perturbações momentâneas. Elas vão passar. É que nem na nossa vida. Tudo passa. Nós vivemos momentos difíceis, aflitivos, mas eles vão passar. Nós também vivemos momentos bons e alegres, eles também vão passar. Tudo vai passar. Né? A nossa estada aqui, gente, nós estamos aqui encarnados, isso aqui, ó, é muito rápido, é muito breve. Mesmo que dure aí 100 anos, né? Nós já estamos aí com bastante gente passando dos 100 anos. Não importa, isso é um nada, é muito rápido. Nós somos espíritos eternos. Temos um infinito à nossa espera. Nós não sabemos nem o que é isso. A gente começa a falar disso, é que dá uma agonia. Porque a gente vai tão lá... a gente perde a referência. Né? A gente fala quando a gente costuma pensar em outros planetas, nessa enormidade que é, volta, volta, volta. Porque senão a gente sai da... A gente não consegue acompanhar. Né? Mas isso aqui é muito breve. Essa nossa estada aqui também vai passar. Para uns pode ser daqui a pouco, para uns ainda vai demorar um pouco, a gente não sabe. Né? Mas que a gente saiba aproveitar e saiba enxergar além desse momento. Né? Está tudo dentro dos desígnios divinos. São mudanças que se fazem necessárias. Porque nós temos muita tecnologia, mas temos dificuldade, às vezes, de acolher uma pessoa que está do nosso lado. Seja materialmente, seja... com um abraço, a gente tem dificuldade, a gente está tão conectado e tão distante ao mesmo tempo. Né? Às vezes a gente precisa de alguém perto, só para dar um abraço, para a gente se sentir acolhido, e às vezes a gente não tem. A gente tem 500 mil amigos no Facebook, no Instagram, mas não tem uma pessoa que você possa passar a mão no telefone, fulano. Né? Ou se tem, a gente pode contar nos dedinhos de uma mão. Né? Precisamos disso, porque é isso que a gente precisa. E nesses momentos em que há uma efervescência aí na humanidade, né, das ideias, das instituições, das leis sendo mexidas. Claro, sendo imperfeitos como nós somos, não adianta a gente querer ficar tendo perfeição, esperar dos políticos, do Supremo, não importa. São espíritos também perfeitos, todos estamos no mesmo barco. Né? E as coisas vão acontecendo. Também estão lá exercendo o nosso livre-arbítrio. A gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer. A gente ainda não sabe escolher. Né? À medida que a gente vai conhecendo, também aumenta a nossa responsabilidade. Né? É como eu disse aqui na última terça-feira. Não é que a gente que está estudando a doutrina, que é espírita, está salvo, está com o problema resolvido, não. Porque quando a gente desencarnar... Às vezes a mesma atitude que a gente está tendo em uma pessoa que não entende, que nunca estudou, nunca ouviu falar de espiritismo, as responsabilidades vão ser diferentes. Que não adianta a gente chegar lá, não, você sabia. Você estava estudando, você tinha conhecimento. Então você vai se tornar mais responsável. Não adianta vir com essa, eu não sabia. Não, se a gente está aprendendo, se a gente está aproveitando esses recursos que a doutrina nos oferece, a gente tem que fazer alguma coisa com eles. Né? Ou a gente está vindo aqui só para ouvir a palestra, para tomar passe, e isso aqui não está mexendo com a gente. Tem que mexer. Né? É para nos ajudar na nossa reforma íntima, é para a gente ser diferente. Né? Tem que mexer. Então a gente também vai ser mais responsável. Né? A quem muito será dado, muito será cobrado. Né? É a nossa responsabilidade. Né? Exatamente, a gente vê nesse momento, é igual a mudança, quando a gente vai fazer na nossa casa, uma reforma, uma obra, né? Nossa, é um caos, sai tudo do lugar, a gente não se acha com nada, mas é momentâneo, depois a gente vai ver lá a reforma boa, ou a mudança que a gente fez, extremamente necessária. Né? A perversidade do homem é bastante intensa, e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Olha a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos.
É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Olha só. Né? O livro, gente, dos Espíritos foi, né, codificado por Kardec. Os Espíritos ditaram isso aqui em 1857. Tá? Vamos ver a atualidade da coisa. Parece que foi escrito ontem. Né? É muito atual. Né? Então é isso. É o excesso do mal para que a gente compreenda a necessidade do bem e das reformas. É igual na nossa vida. Se a gente leva a nossa vida de uma maneira e não está dando certo, e a gente continua insistindo naquela forma de pensar, de sentir, de agir, não vai ter resultado diferente. A gente quer atingir, a gente quer alcançar um objetivo A, né, um objetivo B, mas a gente não quer deixar de agir no A. A gente continua agarrado, apegado à nossa forma de agir, de fazer. Então a gente quer que as coisas aconteçam, mas não quer também dar a cota que a gente tem que dar de trabalho íntimo. Né? A gente agora já está chegando aí quase final do ano, quer dizer, já estamos praticamente, né, um mês e meio praticamente aí do ano acabar, e aí vem a gente se envolve, né, naquela atmosfera, é um ano novo, vida nova, mas isso é todo dia a gente tem que fazer isso. E em se percebendo, em se conhecendo, realmente isso aí não está dando resultado. Eu não tô conseguindo obter sucesso, êxito em nada na minha vida. O que eu estou fazendo que não está dando certo? Né? A gente cria hábitos, a gente fica todo dia fazendo a mesma coisa e quer que as coisas sejam diferentes. Né? A mudança não vem de fora para dentro, ela vem de dentro, ela acontece de dentro para fora. Né? É isso que a gente precisa se atentar. Né? Então, precisa do bem e das reformas. Qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas este estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Né? Isso é temporário. Temporário. Né? Vem um comentário de Kardec para a gente terminar. Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntos. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe em nosso século todos os estímulos desejáveis e, por isso, atingiu um grau até hoje desconhecido. Seria necessário que o segundo, né, o moral, estivesse no mesmo nível. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. Por que, pois, a marcha ascendente da moral deveria interromper-se mais do que a da inteligência? Por que não haveria entre o século XIX e o 24º tanta diferença nesse terreno como entre o 14º e o 19º? Duvidar disso seria pretender que a humanidade tivesse atingido o apogeu da perfeição, o que é absurdo. Ou que ela não é moralmente perfectível, o que a experiência desmente. Né? Já foi muito pior, muito pior. Hoje não está bom, não está bom, mas a gente quer o quê? Né? Eu acho que a gente se ilude, que vive, não sei, a gente tem hora que foge da realidade. Né? Temos sim problemas para resolver na nossa vida, estamos num planeta de provas e expiações, repito,
Somos espíritos imperfeitos, mas perfectíveis. Nós não estamos condenados, sendo castigados aqui, não. Nós estamos e estaremos quantas vezes for necessária nesse planeta, ou em outro similar, para que a gente se desenvolva, para que a gente aprenda, para que a gente vença esse orgulho e esse egoísmo que estão ainda dentro de nós, que dominam o nosso espírito, né? Não é para ter vergonha, para se punir, não. É para compreender, né? Se nós queremos algo diferente, que a gente também promova essa mudança dentro de cada um. E começa com os pensamentos, né? Importantíssimos estarmos nesse momento, em todos os momentos, conectados com a espiritualidade, aprendendo a confiar em Deus, que tudo sabe, que tudo provê. Mas é de acordo com as coisas. Ele não interfere nas nossas escolhas, não interfere no nosso livre-arbítrio, né? Nós é que vamos trabalhando por nós, pelo nosso crescimento, pelo nosso aperfeiçoamento. Então, que a gente tenha esse olhar de entender. E, nesse momento, não se desesperar. Nos mantermos conectados através da prece, da elevação dos nossos pensamentos. Porque há realmente, né, uma atmosfera pesada, uma atmosfera tensa, né? E nós temos que observar como não entrar nisso aí, né? Como nos conectarmos e confiarmos em Deus, que tudo sabe, que tudo nos ajuda, né? Então, que a gente tenha esse... É muito necessário e pertinente o conselho de Jesus, orar e vigiai, né? Estar em oração e vigiar os sentimentos, para que a gente não engrosse, né? A gente não contribua aí nessa desordem aparente, que a gente tenha serenidade e calma, né? Boa noite a todos e até a próxima oportunidade. E agora vamos ouvir a Ângela, né? Que vai falar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Muito boa noite a todos. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez. E esse assunto, conforme a Valéria acabou de comentar agora, nós estamos vivendo momentos assim complicados no nosso planeta e é importante que a gente esteja vigilante. Olha só, o menino chegou em casa batendo com os pezinhos pelo chão, revoltadíssimo. O pai, homem simples, que vivia num sítio, falou: o que houve, Zeca? Ah, eu quero tudo de ruim para o Paulo. Mas por que, meu filho? Eu gostaria que ele ficasse muito doente e ficasse um bom tempo sem ir ao colégio, porque ele está me irritando demais, ele está implicando demais comigo naquela sala de aula, eu não suporto olhar para a cara dele. O pai, homem simples, vem cá, meu filho, vamos conversar. Vamos até o fundo do quintal. E lá no fundo do quintal, ele pegou um saco cheio de... aquelas pedras... como é que é? Aquelas pedras pretas? Carvão. Carvão. Cheio de carvão. Olhou no varal uma camisa bonita que a mãe tinha lavado. Falou: meu filho, você vai fazer o seguinte. Você vai jogar todo esse carvão que está no saco naquela camisa que está no varal. Ah, mas a mamãe vai brigar comigo. Não, eu vou me entender com ela. Toda vez que você jogar o carvão, você vai pensar no Paulo. Você vai ver aquela camisa como se fosse o Paulo que você estivesse acertando com o carvão. Ah, o menino adorou a ideia. E o pai foi fazer os seus afazeres, largou o menino lá, brincando, porque ele achou até divertido, né? Acertar o Paulo com carvão, porque na cabeça de criança, aquele menino lá estava na camisa. E ele foi fazer os seus afazeres e deixando o Zeca às voltas em acertar todos os carvões possíveis. Mas a camisa estava longe. E ele não acertava muito, não. E ele, por mais que lutasse para acertar o Paulo, ele acertava poucas. Bom,
a nossa história vai parar aí, depois eu vou voltar a ela, tá? Olha só. Os espíritos veem tudo que nós fazemos. Isso está na 456 do Livro dos Espíritos. Vocês acham que tudo que nós fazemos, os espíritos veem? E eles responderam o seguinte para Kardec: podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um vê só aquela coisa a que se dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das coisas que não lhes interessam. 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos, aquele que a gente gostaria que ninguém soubesse. Eles conhecem, muitas vezes, aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então, por mais que a gente se esconda, por mais que a gente evite pensar, né? Esse pensamento, nós temos uma multidão à nossa volta. Dá a impressão que nós estamos sozinhos, né? Às vezes, quando nós fechamos a porta do quarto, estou sozinho. Tá nada. Tem uma porção de gente juntos. E eles estão ali só captando o que a gente pensa. Aquilo que a gente gostaria que ninguém soubesse que nós estivéssemos pensando. Mas aquilo vem. E esse pensamento vem e eles estão ali para dar força. Se é pensamento não muito bom, ou para desestimular a gente de fazer determinadas coisas, mas eles estão sempre ao nosso redor. Então, a gente tem que vigiar a nossa casa mental. É importantíssimo que nós estejamos vigilantes. Às vezes, nós passamos, né? Eles entram no nosso pensamento com muita facilidade e, às vezes, nós sentimos uma melancolia, um mal-estar e a gente não sabe por quê. Às vezes, por mais que a gente lute contra aquele sentimento, mas aquele sentimento se apodera de nós. São influenciações que nós estamos recebendo desses espíritos que nos rodeiam. Podem ser pensamentos felizes ou pensamentos tristes, de melancolia, de pesar. Então, é importante vigiarmos a nossa casa mental 25 horas. 25 horas por dia. Pode nem ser só 24, não, tem que ser 25 horas por dia, para que a gente não mergulhe, né, em problemas, em dificuldades. Pouco importa nós sabermos se essa influência que vem é boa ou ruim. Elas estão sempre presentes, né? A influência espiritual é uma constante na nossa vida. O importante é nós nos preocuparmos com a prática do bem, estarmos vigilantes em fazermos, em produzir alguma coisa. Essa responsabilidade é nossa. Que nós estejamos vigilantes, vigilantes mesmo, né? Às vezes, elas vêm do nosso íntimo, esses pensamentos. Outras vezes, são eles que nos sugerem. São espíritos que são capazes de nos entender e eles se infiltram nos nossos pensamentos e acham que podem ser donos do nosso pensamento. É importante sempre a vigilância, né? Todos nós precisamos estar atentos, atentos aos pensamentos que nos são sugeridos. Às vezes, pensamentos agradáveis também nos vêm. Vamos observar esses pensamentos que nos estão sendo sugeridos. Nós temos aqui uma nota de Kardec, que está na 462, que é importantíssima. Olha só.
Será que a gente pode detectar sempre, né, que tipo de pensamento que nós estamos tendo, se é bom ou se é ruim? E está lá. Se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo. Porque às vezes fala assim, mas sou eu que estou pensando ou é alguém que está me sugerindo esse pensamento, né? Então, será que é bom a gente saber, né? Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu de distinguir do dia da noite, né? Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Às vezes nós temos pensamentos fantásticos, né? E às vezes pensamentos de melancolia. Então, esse pensamento está vindo do meu íntimo ou ele está sendo sugerido por algum amigo desencarnado? Então, se a gente esteja vigilante, é importante que a gente esteja vigilante, porque se fosse para saber, isso está vindo de alguém ou isso é meu, Deus já teria detectado isso em nós, já teria colocado isso em nós. Então, a gente tem que estar sempre vigilante. E observar o seguinte, se o pensamento for bom, é de um bom espírito. É fácil, né? Se nós estivermos recebendo influenciações boas, é porque esse espírito que está nos influenciando, ele é bom. Não é que a gente é coisa boa, não, mas eles estão tentando nos auxiliar. Eles estão tentando se infiltrar em nosso pensamento com boas vibrações, com bons pensamentos, né? É assim que Deus confia à nossa consciência o caminho a seguir. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, Deus deixa que nós mesmos nos vigiemos, nós mesmos estejamos vigilantes com aquilo que nós estamos pensando. Então, se Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. É o caso, volto a dizer, do nosso livre-arbítrio. Nós temos essa possibilidade de agir a favor do bem ou a favor do mal. Vamos dar corda às influenciações positivas ou às influenciações negativas. Isso vai depender de nós. Estamos vivendo momentos conturbados no nosso planeta e se nós quisermos nos vincular a pensamentos negativos, o prato está cheio. Mas se nós quisermos permanecer vigilantes, não vou deixar me envolver por pensamentos negativos, porque isso vai me fazer mal. Não quero isso para mim. Então, fiquemos certos que sempre que pensamos no mal, nós atraímos coisas ruins para nós. Tudo que está em nosso redor vai vir e vai fortalecer para nos dar aquela força no mal, né? Então, cabe sempre a nós o reagirmos a essas influenciações, a esses tais pensamentos. Sempre que agimos, que reagimos, nós tiramos desses inimigos espirituais, ou desses irmãos espirituais que querem tirar, né, o nosso chão, nós vamos tirando a força deles. E nós vamos ficando mais fortes. Então, eles acabam por se afastar de nós, porque nós não estamos lhes dando força. Então, ficam à espreita para novas oportunidades. Sempre que a gente titubear um pouquinho, eles vêm e se infiltram em nossos pensamentos. Então, nós temos que praticar o bem, ser vigilante, pedir sempre ajuda a Deus, pedir força para vencermos, porque nós ainda somos espíritos muito ainda presos às coisas inferiores, presos ao que é negativo. Então, todas as vezes que nós pudermos, vamos pedir força a Deus, vamos pedir ajuda ao nosso amigo espiritual, aos amigos que estão querendo que a gente se saia bem. E ele nos deu essa magnífica chance que é a prece.
A prece é aquele meio que nós temos de entrarmos em conexão com os planos espirituais. Agora, se a gente também não sabe, não exerce nada disso, não vai resolver o nosso problema. Então, é importante que estejamos vigilantes para também aqueles que exaltam o nosso orgulho. Você é o máximo, você é fera, você é top, você é isso. Vamos também estar vigilante com essas pessoas, porque isso vai exacerbar o nosso orgulho e não vai ser uma boa, porque, volto a dizer, somos ainda espíritos, ainda bastante atrasados, e pedir sempre a Deus, Senhor, né? Não me deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Está lá, né? Jesus já nos ensinou isso. Então, a gente tem que estar sempre vigilante, pedindo sempre ajuda a Deus, aos bons espíritos, para que a gente não venha a sucumbir, né? Não existe espíritos com a missão de nos envolver para o mal, não. Aqueles espíritos, está aqui numa pergunta, né? Que existem. Por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Será que existe espírito com a missão de empurrar alguém para o mal, de fazer o mal? Será que isso faz parte, né? E os espíritos responderam a Kardec: os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a consciência dos homens de bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão, quer dizer, a missão dos espíritos, é a de colocar-te no bom caminho. E quando mais influências agem sobre ti, tu és que as chama. Nós é que chamamos as influências negativas, né? Pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio. Eles vêm logo para fazer a festa. Então, a gente tem que estar realmente vigilante, né? Quando tens a vontade de os cometer, eles não podem deixar de ajudar-te no mal. Então, a gente tem uma vontadezinha de praticar alguma coisa ruim, eles vêm todos em nosso socorro, vêm dar força para que a gente faça bastante besteira e a gente venha sucumbir. É isso que eles ficam felizes, né? Então, é importante a gente estar vigilante e pedindo sempre forças a Deus para que nos livre dessas tentações, né? Não existe, volto a dizer, espíritos com a missão de levar ninguém para o mal, tá? Quem o pratica, vai praticar por conta própria e risco, sujeitando-se às consequências, né? E, às vezes, né, nós temos sensação de angústia, ansiedade indefinível, ou então de muita satisfação, sem que conheçamos a causa. É quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente entramos, né, com esses espíritos que em vigília ou em sono. Às vezes nós vamos dormir e eles vêm até nós, nos auxiliam, nos trazem alegria, nos trazem bem-estar, ou então traz angústia, mal-estar, pensamentos negativos, né? Então, a gente tem que estar vigilante, olhando para a nossa casa mental 25 horas por dia, né? E um homem encontra uma certa quantia, ele pode, né, procurar o dono dessa quantia, ou ele olha para lá, olha para cá e bota no bolso, achado, né, roubado. Bota no bolso e vai embora. Isso está certo? Então, a gente tem que também, até nesses pequenos gestos, procurar quem perdeu aquela quantia, né? Porque, com certeza, o nosso pensamento já detectou o que nós estamos querendo, né? Botar no bolso e cair fora, né? Às vezes ainda pisa em cima, às vezes é uma nota, né? Pisa em cima e fica quietinho e fica olhando. Ninguém viu, depois é que abaixa e pega. Então, são pequenos gestos,
mas que vão mostrar, né, o nosso íntimo. E Deus nos vê direto. Não existe camuflagem para isso. Todos os nossos pensamentos são detectados de uma forma fantástica, muito rápida, né? E mexa-se. Cada um de nós tem que se mexer. Desenvolva atividades. Ninguém cai na fossa. Geralmente entramos nela quando renunciamos a uma vida ativa e empreendedora. Vamos policiar a nossa casa mental. A depressão começa com insinuações de ideias infelizes. É a doença do nosso momento, a depressão. Então a gente precisa estar vigilante, não mergulhar nesse tipo de sentimento, né? Ainda que você não se sinta disposto, cultive a convivência com os familiares, com os amigos, com os colegas de profissão. O isolamento contraria a natureza sociável do ser humano, favorecendo a instalação de desajustes íntimos. Sempre seremos responsáveis pelos nossos pensamentos e pelos nossos atos. Então, estejamos vigilantes. É importantíssimo esse nosso foco, não deixarmos cair em depressões, ficar coitadinho, nada disso. O soldado, né, tem que estar sempre pronto para a batalha. E nós estamos aqui no planeta para isso, para batalharmos as nossas imperfeições, tirarmos de nós essas arestas que nos envolvem há tantas reencarnações ainda nesse planeta, né? Nós todos somos médiuns. O que é ser médium? Ser médium é ser aquele intermediário entre o plano espiritual e o plano material. E todos nós somos médiuns. E a mediunidade é um dom que Deus nos dá. Num grau maior ou num grau menor, não importa. De forma ostensiva ou não. É aquele que olha para você e sabe, você hoje não está bem. O que está acontecendo com você? Ou então é aquele que percebe, né, companhias que às vezes estão junto de nós. Então, ser médium é uma tarefa bastante árdua, bastante difícil, mas é importante que a gente procure buscar, né, o apoio dos amigos espirituais que querem nos ajudar, nos impulsionando para a frente e para o alto. O desenvolvimento moral é de muita importância nesse processo, pois seremos bons médiuns ou médiuns bons, né? De acordo com o que nós fizermos com esse intercâmbio, né? Então, é importantíssimo a gente estar no planeta aproveitando cada momento, cada oportunidade. Mas e o Zeca? Como é que ficou a história do carvão? Não é? Todos vocês estão querendo saber. O pai voltou, depois de 1 hora, deixando o Zeca jogar o carvão na camisa. A camisa estava lá toda suja. E o pai, vendo a satisfação do menino, falou: meu filho, você acertou bastante pedaços de carvão no Paulo. É, pai, eu estou me sentindo ótimo, porque quando ele chegou da escola, ele estava uma fera. E naquele momento o pai falou assim: é, meu filho, você acertou algumas vezes na camisa, mas vamos lá dentro. O menino não entendeu nada. O que o pai queria agora que ele fosse lá dentro? Foi lá dentro e fez o seguinte: colocou o Zeca na frente de um grande espelho. Ele se assustou. Como ele estava sujo! Os olhinhos brilhavam, mas até a boquinha estava toda suja. Está vendo, meu filho? Cada vez que nós emitimos pensamentos ruins para alguém, nós somos atingidos.
Cada vez que você tentou acertar o Paulo, você foi mais atingido do que ele com os seus pensamentos. Meu filho, faça-me o favor, não pense mais do jeito que você está pensando. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com os seus pensamentos. Eles se transformam em palavras. As palavras se transformam em ações. As ações, elas se transformam em hábitos. Os hábitos, os hábitos vão moldar o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, porque ele controla o seu destino. É importantíssimo nós estarmos vigilantes. E foi o que aconteceu, para encerrar mais uma outra história, porque as histórias, às vezes, parece que a gente fixa melhor, não é? É o caso da Marcela Fonseca. É um relato do irmão X, ou seja, Humberto de Campos, no livro Reportagens do Além-Túmulo. E eu achei de grande importância, né, para a gente trazer aqui para nós, pensarmos no caso da Marcela. A Marcela, depois de um tempo acamada, né, desencarnou. Ela desencarnou e depois foi recebida pela espiritualidade, pela sua mãe, que a havia antecedido. E a Marcela olhava para lá, olhava para cá e achou a casinha muito humilde, muito pobrinha. Os lençóis muito limpos, mas tudo muito simples. E ela, que tinha sido uma pessoa de poderes, tinha tido uma vida tranquila aqui na terra, não estava satisfeita com aquela cama simples, com aqueles lençóis limpos, mais baratos, e ela pediu a interferência imediata do responsável por aquilo ali. E a mãe: minha filha, tenha calma, você está sendo bem assistida, mas eu preciso falar com o responsável por esta casa. E ela foi imediatamente, né? Veio alguém, o responsável, falou: minha querida, você está bem? Você está sendo bem recebida? O que está havendo com você? Eu estou, mas eu não estou bem aqui não. Essa cama é um lixo, esses lençóis, Deus que me livre, dá até coceira. Mas espera aí. Você já se preocupou? Por que você está nessa situação? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o livro com as suas anotações e você vai ter o tempo que você quiser para ler as suas anotações. E ela pegou aquele livro ansiosa e leu, e leu, e leu, 5 meses lendo aquelas páginas daquele livro, e no final: não é possível. Alguma coisa está errada. Eu fui uma pessoa que frequentei o catolicismo. Eu assisti muitas missas. Depois, eu fui para um templo presbiteriano e eu assisti muitos cultos. E desemboquei na casa espírita. E lá também ouvia muitas palestras. Participei de muitos encontros e estava lá no livro, ela detectou que ela tinha assistido. Ele chamou a atenção, falou: olha só, minha filha, você assistiu 6.705 missas. Você foi a 2.500 cerimônias protestantes. Você foi a 7.012 palestras espíritas. Só que você não ia com o seu coração. Você participou disso tudo, mas você não ia com o seu coração a esses encontros. Você pedia justo. Entretanto, é preciso igualmente saber receber as dádivas e distribuí-las. A fonte recebe a água e se espalha nos rios, nos regatos cristalinos.
A árvore alcança o benefício da serra e produz flores e frutos. O mar detém a corrente dos rios e refazem as nuvens que retornam ao solo. As montanhas guardam as rochas e estabelecem segurança aos vales. Somente os homens costumam receber sem dar nada em troca. Marcela começou a ler, leu, e realmente ficou triste com aquela situação. Ela ficou muito desapontada, mas convicta que sempre foi sincera. Ela participava sim, ela foi às missas, ela foi aos cultos, ela foi aos encontros espíritas e ela foi sempre muito sincera. Então pediu uma permissão. Pediu uma permissão para visitar o grupo da onde ela frequentava. Ela queria chamar a atenção daqueles irmãos que ficaram nos encontros das reuniões mediúnicas e ela queria voltar depressa. Só que ela voltou, ela teve a chance de voltar à reunião. E ela contou para aqueles seus queridos tudo o que estava lhe acontecendo. E todos se lembraram dela. Minha irmãzinha Marcela, que alegria você estar aqui. Todos lembraram da dona Marcela com muito carinho. E quando terminou a reunião, para a surpresa de todos, né? Todos os presentes se lembraram dela e concordaram, todos eles entre si, que aquela manifestação era de um espírito mistificador. Ninguém acreditou que era a Marcela que estava ali. Meus queridos, volto a chamar a atenção de vocês. Não adianta nós ficarmos alisando os bancos dos centros, as poltronas ou as cadeiras. É importante que a gente venha com o coração, que a gente vibre com as lições que nos estão sendo passadas. Volto a chamar a atenção de vocês. O momento agora é de depressão batendo nos corações daqueles que estão aqui na Terra. E é importante que cada um de nós estejamos vigilantes para não nos resvalarmos nos caminhos tortuosos do mundo e chegarmos como a Marcela na espiritualidade. Ninguém acreditou que era a nossa irmã querida que estava se comunicando, achando que era um espírito mistificador. Ela queria chamar a atenção daqueles que estavam no grupo, mas ninguém acreditou. Olha só, meus queridos, como é importante esse intercâmbio, mas a gente tem que ter o bom senso de avaliar sempre. Muita paz para todos.